componentes desta fórmula. Deficiência igual a limitação funcional vezes o ambiente, multiplicada pelo ambiente. Se for atribuído valor zero ao ambiente, por ele não oferecer nenhum obstáculo ou barreira, e multiplicado por qualquer que seja o valor atribuído à limitação funcional do indivíduo, a deficiência terá como resultado zero. Por óbvio, não quer esta teoria dizer que a deficiência desaparece, mas que deixa de ser uma questão-problema, e a recoloca como uma questão resultante da diversidade humana. A fórmula traduz a ideia de que a limitação do indivíduo é agravada ou atenuada de acordo com o meio onde está inserido, sendo nula quando o entorno for totalmente acessível e não apresentar nenhuma barreira ou obstáculo, tal qual se pode perceber pela equação abaixo. Zero deficiência igual uma limitação funcional vezes zero ambiente. Zero deficiência igual 5 limitação funcional vezes multiplicado por zero ambiente. Entretanto, se ao invés de zero, o ambiente apresentar obstáculos e tiver um valor maior, o aumento desse impacto será progressivo em relação à funcionalidade do indivíduo com deficiência, sendo tanto mais potencializado quanto mais severa for a limitação funcional e quanto mais barreiras apresentar o ambiente onde ele estiver inserido. Parte das incongruências matemáticas desta fórmula seria reduzida se se convencionasse atribuir valores variáveis a cada fator, de um mínimo de 1 a um máximo de 5. O que colocaria o valor final da deficiência sempre no intervalo de 1 a 25. 1 seria o valor mínimo e 25 o valor máximo. Eliminando o desvio introduzido pela multiplicação por zero, que iguala os resultados que deveriam ser diferentes. De qualquer forma, essa é uma digressão de menor importância, dadas as dificuldades óbvias de mensuração e quantificação das variáveis consideradas, ressalta-se o valor didático e político da equação contido na explicação da importância da interação das pessoas com deficiência com o seu entorno. Nesses casos, a representação seria uma deficiência igual a uma limitação vezes multiplicada por um ambiente. 25 deficiência igual 5 limitação multiplicada por 5 ambiente. O que muito ajuda a esclarecer nessa equação é o grau de influência que o ambiente tem na vida da pessoa com deficiência. Se não se pode alterar a condição de sua limitação funcional, o mais lógico é intervir na remoção dos obstáculos. E eu continuo esse capítulo no outro vídeo. Continuando o artigo 1º, na página 29, nas equações sobre as deficiências, importante ressaltar que já no preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, há o reconhecimento de que a deficiência é um conceito resultante da interação com as barreiras existentes, conforme dispõe o modelo social. Favel em Gurgel, et al., 2007, página 92, discorrendo sobre o dispositivo do preâmbulo que trata do conceito em evolução em relação ao direito à educação, assinala que deverá servir para lembrar a todos que: letra A. Pouco se sabe sobre as capacidades de pessoas com deficiência, inclusive a intelectual. Letra B. Quanto mais lhes for garantida a igualdade de oportunidades, maior a chance de desenvolverem seu potencial. Letra C. Quanto mais adaptado for o ambiente e as pessoas que o compõem para a interação com as deficiências, menos significativas serão as limitações que delas decorrem. Diz o texto legal: reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente
que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. A partir desse pressuposto é que foi positivada a redação do conceito e a sua interação com o ambiente, que indica quem, no mínimo, deve ser considerada pessoa com deficiência, determinando as naturezas das limitações funcionais, física, mental, intelectual ou sensorial, e o seu caráter permanente, conforme segue. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Dessa forma, um país pode regulamentar os direitos das pessoas com deficiência nos termos da Convenção, ampliando o conceito positivado de que a deficiência deve ser de longo prazo ou permanente para efeito de identificação dos beneficiários dos direitos e obrigações definidas no trabalho, para abarcar também as deficiências temporárias, assim como o fez a Convenção Interamericana da OEA. O que não podem fazer os conceitos nacionais nos países que ratificaram o tratado, como é o caso do Brasil, é reduzir para além do mínimo pactuado. Terminologias e tipos de deficiência. Um ponto que merece atenção é a inclusão de dois termos que, à primeira vista, podem parecer sinônimos. Trata-se de mental e intelectual. A Sociedade Internacional IDC, Proposal for Article 2nd, disponível aqui no endereço eletrônico, pleiteou a substituição da terminologia mental para intelectual, que tem sido a palavra mais utilizada para designar as pessoas com deficiência mental, no intuito de diferenciar de forma mais incisiva a deficiência mental da doença mental. O termo deficiência intelectual foi utilizado pela primeira vez por um organismo internacional representativo reconhecido mundialmente em 1995, no simpósio Deficiência Intelectual, Programas, Políticas e Planejamento para o Futuro, Intellectual Disability Programs, Politics and Planning for the Future, organizado em Nova York e pela ONU, conjuntamente com o Instituto Nacional da Saúde da Criança e do Desenvolvimento Humano, The National Institute of Child Health and Human Development, a Fundação Joseph P. Kennedy, The Joseph P. Kennedy Foundation e a Fundação Júnior, J.R. Foundation. Em 2004, o conceito da deficiência intelectual foi consagrado durante o Congresso Internacional Sociedade Inclusiva, realizado pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que culminou com a elaboração da Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual. Ocorre que a Sociedade Internacional pleiteou também a inclusão do termo psicossocial no conceito de pessoas com deficiência, para representar outro grupo de pessoas que também deveria ser considerado. Para o Brasil e alguns outros países, concordar com a inclusão de transtornos psicossociais como uma das hipóteses de deficiência poderia dificultar o processo de ratificação da Convenção, já que tratamos de forma distinta, em nossa legislação, a deficiência e a saúde mental, com públicos diferenciados. Diante da dificuldade de consenso sobre a inclusão explícita do segmento no conceito de pessoas com deficiência,
O que se pactuou foi a manutenção do termo mental e a inclusão da expressão intelectual, a fim de permitir que cada país pudesse ter certa margem de negociação interna, para que na regulamentação objetiva do conceito, quando do aprimoramento da legislação nacional, fosse possível decidir se as pessoas com transtornos psicossociais também seriam contempladas com os direitos previstos na Convenção. As discussões nacionais desse conceito ainda geram calorosos debates. É certo que as duas palavras, mental e intelectual, convidam os países a regulamentar o que se entende por cada uma delas. No Brasil, a legislação vigente ainda não foi alterada, desde a ratificação da Convenção em 2008, e ainda categoriza a deficiência segundo critérios médicos, sendo a divisão feita em deficiência física, visual, auditiva, mental e múltipla. A Classificação Internacional de Funcionalidades, CFI-CIF, criada em 22 de maio de 2001 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, por meio da Resolução número 54.21, aprovada pela 54ª Assembleia Mundial de Saúde, traz em seu bojo critérios que ajudam a melhor avaliar a condição de deficiência da pessoa sob esse paradigma, combinando a limitação funcional com fatores socioambientais e econômicos. Apesar de esforços havidos no Brasil para a aplicação da CIF, no país todo, a maioria dos casos que se requer a comprovação da deficiência ainda se aplica à CID, Classificação Internacional de Doenças, de 1989, que exige atenção pela mudança de concepção imposta pela Convenção. Registra-se que o Grupo de Trabalho para Análise de Projetos de Lei que tratam da criação do Estatuto das Pessoas com Deficiência foi criado através da Portaria SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, número 616/2012, com duração de 6 meses, prorrogável por igual período, tendo realizado sua primeira reunião em 2 de agosto de 2012, onde foi feita sua instalação, discussão e aprovação da metodologia e do cronograma de trabalho. Na proposta apresentada em 2013, pretende o grupo formado por juristas, parlamentares e representantes do Executivo da sociedade civil regulamentar a Convenção, opondo que a avaliação médica e social é parâmetro para a avaliação da situação de deficiência da pessoa. O projeto de lei tramita desde 2000 no Congresso Nacional e o novo texto, recém-proposto, está sendo objeto de discussão na sociedade para a busca do consenso necessário. Neste particular, mistério destacar a ação pioneira do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que começou a utilizar a CIF, no processo de análise dos casos concretos, para a inclusão de beneficiários nos programas de sua competência, benefício de prestação continuada, ou BPC, Bolsa Família, etc., em articulação com outros ministérios, no âmbito do Plano Viver Sem Limites do Governo Federal. A classificação começa a ser realizada apenas a classificação começa a ser realidade, apesar de ainda não estar sendo implementada em todo o território nacional. E eu termino por aqui. O próximo vídeo desse mesmo artigo, primeiro, começa no decreto número 5.296, de 2004.